Boa noite, muito boa noite. Vamos chegando, vamos. Olha, eu toda na preto e branco, que linda, gostei. E essa sim é meio não, né? Não, meio não. Esse tá meio amarelo, né? Vamos aqui voltar um pouquinho para o nosso normal, sem efeitos, né? Muito bom, Dona Márcia, seja bem-vinda, já já lhe chamo. Hoje nossa live começa num horário diferente. O pessoal estava dizendo que tem overdose de live, né? Você abre a geladeira, pula uma live, destampa uma panela, pula uma live, vai tomar banho, aparece uma live. Que live tá aparecendo coronavírus invisível aparecendo por todo lado. Então a gente vai experimentar, começando hoje, horários diferentes. Então hoje às 16 horas, seja bem-vinda, Kátia. Vamos chegando aí. A gente vai experimentar às 18 horas. Amanhã nós vamos experimentar às 15. Quarta-feira também às 15. E quinta-feira nós vamos experimentar às 17. E aí vocês vão dizer pra gente se esse horário é bom, se não é bom, se você gosta, se tá mais confortável para você, né? Muito bem. Então, como sempre, lembrando, nós acabamos de lançar o nosso livro Bora Mudar uns Mundos, formação de HRBP, ou consultor interno de RH, que está sendo um sucesso. Já fui hoje para a quarta remessa, você compra diretamente comigo, vai autografado, eu mesmo coloco no correio para você, Alexandre vai chegando. Não está em livraria porque é um projeto independente feito com a editora Clube da Cultura do Flávio, meu querido, que por sinal a Márcia que me apresentou. Um livro lindo, todo ilustradinho, com ferramentas, com cases, com ilustrações. E agora a renda dele, que custa R$ 45, está sendo revertido em compra de cesta básica de alimentos e materiais de higiene. As ações estão sendo feitas para o Desperta OZ de Osasco, município de São Paulo, que trabalha com pessoas em situação de rua. E aqui no Butantã, o bairro onde eu moro também, em São Paulo, com a igreja, apesar de eu não ser católica, com a iniciativa da Igreja Católica, me fugiu o nome, Santo André, aqui do lado, acho que é esse o nome, que está atendendo populações de comunidades de baixíssima renda, que estão passando situação de fome mesmo. Então, que bom, a Andréia aqui está, a Márcia já está aí. Hoje vamos falar de um tema super, mega, hiper, blaster, master relevante, que é resiliência. Um termo originário da física, que se refere a uma propriedade que os materiais têm de voltar ao estado normal depois de sofrer intervenções, pressão, temperatura, né? Então você imagina, por exemplo, apesar de corpo humano não ser material da física, mas pensa quando você pega uma barra de ferro e submete a ela peso para ver quanto de peso ou de impacto ela aguenta antes de quebrar, né? Antes de se deformar. Pensa na sua pele, quando você tem colágeno, você faz isso e ela volta bonitinho. Quando você não tem colágeno, você dorme assim com a cobertinha dobradinha, e aquele dobradinho sai só às 3 horas da tarde, significa que a resiliência da sua pele foi pro beleléu. Então seja muito bem-vindo, Daniel aí, eu sou o Felipe, está aí também, vamos entrando e vamos experimentando então nesse novo horário. Com vocês aqui nessa live, a gente saúda nossos convidados com taca-lhe o dedo no coraçãozinho. Quanto mais você tá gostando, mais coraçãozinho tá subindo, tá bom? Com vocês hoje, a querida, a amada, a Pipoquinha, que além de inteligente, sabida, muito bem formada, é daquelas que faz acontecer, a Márcia Wellita. Vamos dar passagem para a nossa linda Márcia Wellita. Aqui. Rufem os tambores. Ai, eu tô dando. Salve, 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 Márcia Wellita! Alegria estar aqui com você. Eu tô dando risada do colágeno.
O colágeno é o elemento mais desejado entre 10 mulheres acima de 50. Porque Isso. o tal do colágeno, ele não resolve, você não compra, não tem. É uma coisa assim, parece a vacina do Covid-19. Quando for descoberto, a gente faz qualquer negócio por ele, porque é o cão. Eu falo pro meu marido, tem que dormir e ficar mumificado assim. Porque se eu se mexer e tal, tudo só lençóis com algodão, assim, lycra, para ficar tudo esticadinho, porque roupa quadriculada, né? Você fica com aquilo até amanhã de manhã. Aí você tem 50. Não, mas eu tô, minha querida, amanhã é 4.5 turbo. Abafa Entendeu? esse caso, somos seres de luz imortais, várias vidas, É né? Então, só estamos falando dessa passagem, as outras deixa pra lá. transcendente. Muito bem. Minha amiga, apesar da gente estar aqui rindo, brincando, que esse é a vida para ser levada com leveza e é um dos Sim. atributos da resiliência, o otimismo, né? Nós Isso. convidamos você aqui para você, primeiro de tudo, passar na nossa cara aquele seu currículo que vai de mestre a especialista 550 top top. Quem é você na fila do pão? Como você está qualificada para falar de resiliência? Passa aí na nossa cara, vai. Vou falar, eu sou o Elita, né? Antes de mais nada. Mas assim, vamos lá, né? Originalmente, a minha formação, eu sou administradora, né? Eu me formei em administração na época com ênfase em comércio exterior. Depois eu fui fazer pós em marketing, governança de TI, aí eu tenho a pós em psicologia positiva, tenho algumas certificações de coach também, porque eu sou coach. Trabalho com mentoria de carreira, fiz mestrado em governança corporativa e o meu nicho de trabalho é toda a questão de desenvolvimento humano voltado para o mundo corporativo no desenvolvimento de carreira, seja do adolescente, de transição e até quando você está falando de aposentadoria ou se preparando para um processo de aposentadoria. Aí as pessoas podem falar, mas como que uma administradora pode chegar e ter todo esse caminho para oferecer uma mentoria? Foi exatamente todo o meu caminho, e aí também uma das coisas, né? Como eu dou aula em faculdade, eu dei aula muitos anos em graduação, que é diferente você dar aula em graduação e pós-graduação. Primeiro que o público tem expectativas diferentes e são aprendizados diferentes, né? Se você for parar para pensar. E isso me ajudou Eu muito. sei bem, minha filha, porque hoje não, se puder escolher, não dou aula na graduação. Quero ficar só na pós. Sem contar que a graduação é aquele picadinho um ano inteiro, 6 meses, seja lá o que 6 for, né? meses. Após Exatamente. dar aquele intensivão e vai embora, né? Exato, Mas tem muita diferença. a graduação são 20 aulas, né, que você dá, então tem as provas, tudo, então você vai criando um relacionamento com os alunos. E nessa época, quando eu comecei a dar aula, foi em 2009, né, faculdade, eu não tinha nem ideia do que era, né, a vida. Aí eu fui fazer curso de coach, toda a parte de desenvolvimento humano, em 2016 foi o meu primeiro curso. Então, eu estava terminando o mestrado, eu lembro que eu estava fazendo a minha dissertação do mestrado e fazendo o meu primeiro curso de coach, aqueles de imersão, doidão, sabe? Aquela coisa louca. E que hoje eu falo, meu Deus, não sei como eu consegui, mas para mim foi um divisor de águas naquele momento, para mim foi muito importante. Primeiro porque foi todo o meu processo de autoconhecimento e depois foi toda essa questão poxa, uma nova oportunidade de trabalho. E aí, quando foi a questão de nichar, né? Que área que eu vou atuar, né? Aí eu falei, pô, área de relacionamento não conta nem dos meus. Bicho, eu amo, mas deixa ele lá. E aí comecei. Aí, por causa do meu filho, que ele é adolescente, está nessa fase de escolher carreira e tal, ele me deu um insight. E aí no dia, até foi com o Maurício Sampaio, até contei para ele quando eu fiz a live com ele, entrou a propaganda dele, assim, do curso dele de coach de carreira. Eu falei, pô, você é coach de carreira. Então, hoje, especificamente, trabalhar com carreira, eu falo que a responsabilidade é do Matheus, foi ele que me direcionou.
E eu acho que foi por amor também, né? Por aquela questão de você se preocupar com o seu filho no próximo passo que ele vai dar para a vida dele. Então, hoje a gente tem essa questão dos adolescentes, eles oscilam muito. Uma hora eles têm certeza do que eles querem, daqui a pouco eles não sabem mais. Aí você, tipo assim, você tá na maior vibe, daqui a pouco muda tudo e você fala, mas não era isso que você queria? Não, volta tudo. Aí você volta. Agora eu lembrei de uma cena hilária daquele filme Minha Mãe é uma Peça, Isso. que ela descobre que o filho dela é gay, né? Aí É, é. tá aquela dificuldade, ela aceita. Aí vem o outro filme, aí a irmã, a filha vira e fala, mãe, ele não é gay. Como assim não é gay? Agora que eu me acostumei que ele é gay, ele não é gay, não, agora vai ser gay. Agora, manda o José Carlos pra cá, que eu adoro meu genro, né? Aquelas coisas. Então, tipo assim, pô, tentando me ajustar. E essa Exato. Agora, brincadeira, agora. e Então, essa brincadeira, ela faz a gente entrar no tema da resiliência, né? Nós estamos exato, saindo num exatamente. horário novo, então meu público ainda está chegando, já estou muito Tá feliz. chegando. Bia, seu livro já foi hoje para o correio, a Bia está aqui, comprou o livro, já está indo, a Mel Ai, está que aqui, linda! a gente está vendo. E foi passando um povo aqui que eu não dei o oizinho, que eu estava mergulhada aqui na conversa, né? Alexandre, a Andréia já dei um oi, Daniel, seu Felipe que entrou, a Socorro Formiga está aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, Vai questionamentos, coloca perguntando, aqui. Se a né? gente não souber, a gente vai no Google ou então pede ajuda para conversar. Amada, Fala, nunca amor. foi tão importante tal da resiliência, né? Começa contando pra gente aqui a parte científica de que resiliência é uma capacidade de retornar à forma inicial Isso. após sofrer impacto. A gente já falou, mas conta aí na veia, qual que é a importância da resiliência? A resiliência, porque assim, até você colocou, né, a questão da origem, né, da questão da física e tal, mas aí eu estava pensando essa questão da gente enquanto ser humano, né, porque é o nosso foco e é o que a gente lida, e agora com essa questão de isolamento social, eu acho que é uma das coisas que a gente tem que considerar. Então, quando a gente fala muito a resiliência voltada para o ser humano, é uma questão muito mais de você olhar para isso como é que eu lido com as questões de me adaptar ao ambiente, de me adaptar a situações de conflito. E aí, se der tempo, a gente fala sobre essa questão das famílias. Você saber entrar e sair de um momento de crise e aprender. Então, por exemplo, hoje a gente está vendo várias situações do tipo, várias notícias negativas, ruins, ok, a gente não pode desconsiderar, porque é o que está acontecendo, mas o que eu tenho que aprender com isso? A gente que é da área de desenvolvimento humano, eu tenho visto aquilo que você comentou no começo da live. Quantas lives a gente está vendo hoje de pessoas que antes cobrariam um absurdo para oferecer aquele produto, e hoje você tem 40 minutos de aulas sensacionais. Travou. Cadê a internet dessa moça? Que da outra vez ela não sentou embaixo. Ó, Tá parou, aí? tá? Tem que dar uma Tá me repetida. atrapalhando. Então, Tem que assim, dar uma repetida, tá? Porque travou sua internet. travou, porque alguém me ligou. Assim, o que acontece? Eu vejo que essa questão do isolamento social hoje, as pessoas elas estão começando a aprender se adaptar com as situações. Então, por exemplo, se hoje com essa questão que eu estava comentando, a gente tem várias pessoas a gente que está na área de desenvolvimento humano trabalha com isso, e algumas pessoas que oferecem conteúdos extremamente caros, e aí eu estou falando de dinheiro. O que eles Tá, olharam? Falaram assim, olha, vou dar um exemplo prático, assim, esse curso, essa informação custaria, porque a informação custa dinheiro, né, gente? Sei lá, R$ 500 uma hora. Hoje você entra numa live, em 40 minutos você tem informações que antes você teria que pagar. Então, isso daí é uma das coisas que, quando a gente olha, e como é que esses empresários, como é que essas pessoas que trabalham com essa questão de desenvolvimento humano, eles estão pensando, eles poderiam entrar num estado de inércia, que é a resiliência, se você não souber lidar com todo esse conflito,
você entra num estado de inércia, vou falar, ferrou, agora eu não tenho mais oportunidade, o mundo parou, eu só sei dar aula presencial, eu só sei fazer palestra, ou seja lá o que for, e eu não vou conseguir encontrar novas oportunidades. No entanto, o que eu tenho visto, e não sei se é o nicho que a gente vive, porque graças a Deus a gente está sempre como a gente tem que estudar muito, está muito próximo das pessoas que de uma forma ou de outra tem que estar buscando. Teve um mentorado meu que virou para mim, que falou assim, que foi até o vídeo da saudade que eu fiz. A gente estava na última sessão, aí ele virou e falou assim, nossa, mas vocês coaches, vocês são tão fortes. Aí eu, como assim, né? Aí eu falei para ele, não, Rê, como assim? Ele falou, vocês não sentem saudade, vocês não sentem dor, né? Essa coisa toda. Eu falei, primeiro, a gente tem um propósito. Quando a gente tem um propósito, a gente não trabalha, a gente faz o que ama e as coisas vêm de uma forma muito natural. A gente tenta olhar para o mundo de uma forma diferente, e isso é um privilégio nosso, no sentido de a gente conseguir olhar para as crises e falar assim, peraí, calma, gente, que nem você, do teu livro, você está fazendo uma ação do teu livro, você tem dois propósitos, a questão de um livro que é um sonho para qualquer pessoa, e você está vendo uma questão de você ajudar. Isso é um processo de resiliência, porque você poderia falar, poxa, eu coloquei toda a minha energia no livro, poderia estar usufruindo desse dinheiro, não é justo, você foi lá e falou, peraí, deixa eu ver. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, tô só vendendo livro, né? Só tá vendendo livro e tá ajudando o outro. Deixa eu te falar uma coisa importante aqui. Foi chegando a Marlete Quiroga, uma amiga linda, querida do tempo da faculdade. Nossa, que até me avisou que travou. A Tati Awada tá aí também. Sentimentos exagerados. Olha que legal. A Maria de Jesus, todo mundo mandando. Eu não vi coraçãozinho nessa live, mas deixa eu te falar uma coisa. Você disse duas coisas importantes. Várias coisas, né? Mas só para ir recapitulando. A primeira, que é assim, ó. É normal, diante de uma adversidade, uma incerteza, uma mudança muito abrupta, porque pensa na quantidade de mudança que a gente sofreu do nada, né? Sim. E sem tempo do luto, porque assim, não é que você se despediu da sua balada, se despediu dos seus colegas de trabalho, né? Você simplesmente dormiu e acordou no isolamento social. Então, é o isolamento social, é a pandemia, que é o medo do contágio, talvez a perda já ou adoecimento de pessoas próximas a você, a questão do desemprego ou do excesso de trabalho, a adaptabilidade na sua casa, são os seus relacionamentos que às vezes você vinha empurrando com a barriga ou tinha um distanciamento e agora você está em overdose. Então, é normal, nesse contexto, a gente passar pela negação, né? Não vai ser nada, Deus não comando, eu vou lá, né? Depois passa pelo desespero, que você fala, eu vou morrer, né? E até você passa pelo aquele J que a gente fala, né? Aquele J que dá até você pode ficar lá embaixo daquela curva da depressão que se entrega, ou você vai devagarinho caminhando para o alto. Isso é muito importante. O outro ponto é que a gente sabe que a resiliência ela tem vários componentes, tá? E dentro desses componentes, nós já falamos de algum aqui que eu peguei a cola, né? Que é a questão da adaptabilidade, da criatividade e da direção com propósito. 3 dos 8 elementos de resiliência. Então, eu tenho um propósito que é a divulgação do livro. Mas, quando a adversidade vem, você dá aquela contornada com a sua criatividade, com foco no propósito e com criatividade, otimismo, você encontra uma saída. Faz sentido isso? Faz todo sentido e eu quis pegar exatamente essa questão do livro, porque me chamou bastante atenção quando você propôs essa questão, olha, o livro tá à venda, é direto comigo, tem um valor, no entanto, toda a renda está sendo direcionada para um propósito. Você poderia se colocar num estado muito confortável e falar, olha, estou vendendo, estou ganhando o meu e ok. No entanto, você foi lá e você está se propondo. E por que você está se propondo? Porque faz sentido. Uma pequena correção, ele não está com a renda toda, não. Porque o que eu fiz? Eu tirei uma parte da renda para eu poder comprar mais livro, né? Porque vai como melhor aí, justo, a gente vai precisar de mais livro, E aí uma parte dela está sendo doada para as causas sociais. Porque também eu acho que não dá
para a gente não estar nesse lugar de ser privilegiado. Tá uma merda, perdi dinheiro, perdi trabalho, não sei como que vai ficar, você provavelmente, todo mundo que está assistindo, mas, você tem casa. Quando a gente fala assim, vai para casa, lava a sua mão. Gente, eu trabalho com o pessoal aqui que é condição de rua, ele não tem uma casa para ir. Ele também tem medo de se contaminar, ele também não tem onde lavar a mão. Então, assim, não dá para a gente só olhar para o nosso umbigo e não ver que aqui do lado tem uma pessoa que um pãozinho que você dá faz uma diferença incrível. E você sabe, sem querer tirar do foco, mas trazendo, a Thaís que esteve aqui, que é a mentora do grupo Desperta OZ, OZ de Osasco, que trabalha aqui com população em situação de rua, ela fez uma parceria com várias entidades, inclusive com a Bom Prato, Bom Preço, Bom Prato, que é Bom Prato. Eles estão assegurando 100 refeições dia para o café da manhã e o almoço. E você sabe que entre eles, as pessoas de rua, situação de rua, eles alternam, que quem toma o café da manhã não almoça, e quem almoça não toma o café da manhã para poder, em vez de atender só 100, atender 200. Isso é resiliência. Olha isso, né? Olha isso, né? Resiliência. Cara, eu quis falar, resiliência. Sabe? Tá vendo? Eles vivem isso de uma forma muito natural. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa, isso é um ótimo exemplo, uma pessoa que vive em estado de sobrevivência, que eles estão no mundo, né, no estado de sobrevivência, eles vivem a resiliência no dia a dia ali de uma forma muito natural. Para eles não sabem nem o que é isso. Muitas vezes, na nossa vida, a gente vive momentos de resiliência que a gente também não sabe que é, conceitualmente falando, academicamente falando, mas lá na frente, ou quando você se depara com algum conceito ou com algum aprendizado, você fala, nossa, então eu sou uma pessoa resiliente, né? Eu já passei por várias coisas na minha vida, ainda passo, que na prática tem hora que eu falo, nossa, eu nunca achei que eu fosse passar ileso nesse processo. Às vezes a gente nem tem, porque você nem se dá conta, né? E de repente você vive uma situação extremamente pesada, vamos dizer assim, e depois que o que vai acontecer com a sociedade agora, com essa questão de isolamento social, gente, não vai ter jeito, seremos outras pessoas quando isso tudo acabar. Seremos outro planeta. Esse ponto aí é que eu acho muito interessante, porque na física, o material ele volta ao estado anterior. Então você pega lá, vamos supor, uma barra de ferro, né? Eu gosto de usar assim, você pôs um peso, ela deu uma envergadinha e você tirou, e a tendência é de voltar. Os seres humanos, se você voltar ao estado anterior depois da sofrência, você não aprendeu nada. Isso também não é resiliência, né? A resiliência ela tem a ver com que você passa uma onda e sai com um aprendizado. Tá? Pode sair pior, tá? Pode sair pior. Mas você querer voltar ao estado anterior, como se tivesse negado que aquilo aconteceu, também não é a resiliência boa, né? A resiliência boa é você assimilar aquela nova realidade e se ajustar da melhor forma possível, saindo do outro lado como uma pessoa melhor, potencializando suas forças, né? Potencializando suas virtudes e não saindo capenguinha, né? E se fazendo de vítima também, né? Tem essa questão também. Porque você pode escolher em entrar num estado de vitimização também. Isso é uma das coisas que pode acontecer. Porque, gente, ninguém é passível também de ser super... A gente tem que tomar cuidado com a síndrome de super-homem e Mulher Maravilha, porque ninguém é de ferro e a gente tem também os momentos que a gente, de uma forma ou de outra, a gente oscila. Mas uma das coisas também que compõe, né, a resiliência é a questão do autoconhecimento, né? O quanto de verdade eu me conheço. Então, gente, para tudo. Tem que dar um beijoca aí para Michele, beijoca para Rose, beijoca para Marlete, que está comentando que isso mesmo. E aí a gente foi, já falamos de otimismo, já falamos de direção com propósito, já falamos de criatividade, agora a gente está falando de um outro elemento que é o autoconhecimento, fundamental, né, Wellington? Que eu acho que para mim é um de todos esses aqui, que eu sempre gosto de falar de mim, né? Porque quando a gente fala da gente, não estou falando de ninguém. Então,
para mim, enquanto ser humano, o meu processo de autoconhecimento, ele vem já há alguns anos e, e é muito legal porque quando você passa por um processo de resiliência ou processos de muito estresse, que você imagina que você não conseguiria de maneira nenhuma passar por esse processo, e quando chega lá na frente você fala, nossa, como é que eu consegui? Hoje teve situações que eu falo, gente, como é que eu consegui? E você se transforma outra pessoa, né? Você aprende, e aí você começa a falar, aí é aquela questão de você se posicionar, hoje, assim, essa questão de posicionamento. O que que eu sou de verdade, né? Aquela questão de também você falar o seguinte, que é o que a Brené Brown fala, né? Da nossa vulnerabilidade. Não tem problema. Acho que a gente também tem que se auto-perdoar, a gente tem que se auto-amar. Então, quando você passa por um processo de resiliência, que é aquela questão que você comentou, da negação e tal, beleza, entendi. Gente, se precisar chorar, vai pro travesseiro e se acaba. Não tem problema. Eu já tive tanto, né, em trabalho, essa coisa toda, né, de feedback de gestora, assim, que eu fui para casa, começava no metrô, né, aquela coisa que no metrô você vai segurando, né, você pega e vai limpando, com óculos é bom que ninguém percebe, né, tal. Aí você sai do metrô, a rua tá escura, você já começa a chorar, quando você chega em casa, o travesseiro é meu amigo, e eu sempre costumo falar que, beleza, eu vou chorar tudo que eu tiver que chorar, mas amanhã é outro dia e beleza. Mas quando a gente tem esse processo de autoconhecimento também, o que é legal? É que quando eu sei quem eu sou e quando eu não preciso da aprovação do outro, ou quando, se eu tiver e aí não é tipo assim, nossa, eu sou muito boa, ninguém precisa. Não, não é isso. Não é arrogância, né? Não é o lugar da arrogância. Não, é tipo assim, o que eu quero dizer? Eu não preciso da aprovação do outro, mas se o que o outro estiver me oferecendo for bom, eu pego o que é bom, né? A gente também tem que ter essa humildade para você. E aí olhar para dentro de você e falar assim, o que eu posso aprender com isso? Eu dou conta. Gente, resiliência eu dou conta ou eu não dou conta? E se você não dá conta... né? Limites. Porque essa questão de síndrome de super-herói, a gente tem que tomar cuidado, porque eu já tive situações que eu abri o bico, sabe? Dessa questão, não, eu aguento. Não aguentei nada. Chegou uma hora que eu tava assim, despirocadinha. E aí eu falei, cara, despirocadinha. E aí eu falei assim, peraí, o que eu tenho? Eu não tô dando conta. E assim, você falar, poxa, principalmente a gente, né, que trabalha com essa coisa de pessoas, a gente meio que se cobra, né, também. Aí você fala, e essa coisa da psicologia positiva, né, tal, as pessoas acham que, ai, nossa, você tem que estar bem o tempo inteiro. E aí eu peguei e falei assim, não, peraí, eu também tenho as minhas vulnerabilidades. Aí eu fui correr atrás, fui me tratar, fui buscar ferramentas, fui fazer meditação, eu já faço terapia já faz algum tempo. E tem uma coisa, né, Wellington, que é assim, desculpa te interromper, mas que é assim, cada vez que você faz uma escolha, né, as escolhas nem sempre elas são às vezes elas são ou. E aí você diz você diz sim para o outro e diz não para você. Exato. E aí você nem agrada o outro e nem se agrada, porque concorda que se eu tô indo para alguma relação, dar qualquer coisa, de trabalho, enfim, e da qual eu não tô inteira, onde aquilo tá me pesando, concorda que eu vou entregar uma coisinha meia boca? Totalmente. E aí eu faço uma promessa implícita para o outro de que eu estaria entregando para ele o meu melhor e eu estou entregando meia boca, né? Sim. Então, cada vez que é um sim para o outro, é um não para você. Hoje aconteceu uma situação muito interessante, né? A pessoa me convidou para fazer um webinar, é gratuito, alguns são pagos, esse é gratuito, e aí me põe de par um ranço, né? Eu não sou muito de ter ranço, não, mas a pessoa que resolveu ter ranço comigo, então eu aceitei, né? Depois de Aí eu fiquei brava, né? Depois eu falei, nossa, você deveria ser superior, você deveria ter superado isso. Quem sabe esse é o momento de perdão. Quem estava falando isso para mim era meu eu idealizado. Porque meu eu real tava com ranço sim. Vontade de falar, vai te cagar, não quero ficar com você, não sou obrigada. Né?
Mas aí eu resolvi ser a boa moça e falar, não, tudo bem que eu sou civilizada, sou uma profissional, e agora eu tô segurando a bucha de ter que estar interagindo com uma pessoa da qual eu não tô legal, entendeu? Assim, não vou entregar, vai rolar um clima, você tá entendendo? Assim, talvez para as pessoas olhando, elas não percebam, mas você percebe sua energia, que não flui da melhor maneira possível. Então não era mais honesto eu falar, olha, prefiro não. É o que a Simone falou, deveria ter falado. Coragem, né? É isso aí, a Simone falou, deveria ter falado. Simone, verdade. quando acabar aqui, vou te ligar, Simone. Preciso conversar com você. Isso não ficou legal para mim. Mas é verdade isso, né? Alguém perguntou quais técnicas ou ferramentas pessoalmente para facilitar o autoconhecimento e gradativamente chegar à resiliência. Então, Marlete, não é só autoconhecimento, não. Tem a coisa, porque às vezes você tem um componente da resiliência bom. Por exemplo, eu percebo que eu tenho criatividade, eu percebo que eu tenho otimismo, eu percebo que eu tenho a direção para o propósito, mas às vezes eu não tenho a busca de apoio. Que é isso aí, chegar e falar, cara, dá um colinho aqui. Às vezes eu me coloco num lugar de muito forte, muito autossuficiente, então minha resiliência ela quebra nesse item. Então, como se fosse uma barrinha de chocolate, assim, com vários pedacinhos, tá? Mas tem alguma dica boa para Marlete aí sobre autoconhecimento? Então, é Marlete? Simone, você pode dar também. Todo mundo pode aqui dar pitaco. É a live de todos. Então, assim, vou falar. Primeiro você tem que admitir onde que você não está dando conta, tá? Então, beleza, não dou conta. Não dou conta, vai chorar. Beleza, chora lá tudo que tiver que chorar. Gente, autoamor. Autoamor é muito importante pra gente. Isso é uma das coisas. Se auto-perdoar, né? Tem um vídeo que eu falo isso, né? Se um amigo seu chegasse contando essa história, o que você faria? Agora, quando é você se mete o chicote, né? Vai, cavalo! Você é o seu próprio algoz, né? Então, assim, essa questão, se acolhe primeiro. Eu acho que essa coisa antes da gente amar os outros, aceitar toda a opinião de todo mundo, se acolhe. Ah, mas eu sou... eu ia falar palavrão. Eu sou isso, eu sou aquilo. Cara, se acolhe primeiro. Porque eu faço isso comigo. Eu tô falando uma coisa que eu faço, tá bom? Que eu acho que isso é o melhor. Eu também sou muito ansiosa. Então, por exemplo, aprender a meditar, a respirar. Respirar. Gente, respirar. E antes de meditar, né? Respirar, Marlete. Então, respirar. Tem no YouTube, coloca lá exercício de respiração. Tem no plano da Vivo agora, sabia? A Vivo colocou grátis. Então, aproveita, né, gente? Aproveita. Eu faço bastante Ho'oponopono, porque para mim é uma forma de voltar para o meu centro, né? Então, eu tenho lá meu japamala, faço a minha 108 vezes. Eu tenho a minha espiritualidade, a minha fé, a minha crença. Então, quando eu tô muito assim, que tipo, o meu não dá conta é chegar e falar com o pai, né? Que acredito na minha fé e falar, sozinha eu não tô dando conta não, agora eu preciso de um suporte. Então, às vezes, a busca de apoio não precisa ser terrena ela tangível. Eu tenho muitas forças na virtude da transcendência. Então, a espiritualidade, assim como o humor e o otimismo, né? Todos são forças ali na virtude da transcendência. Mas eu também sou uma pessoa muito racional. Então, eu gosto muito de uma técnica, se você me permite dividir aqui, que é do TCC, da Cognitivo Comportamental, que é confronto do pensamento. Então eu falo assim, o que aconteceu? A técnica chama ABCDE. O nome dela é técnica ABCDE. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube sobre isso. Depois eu pego o nome lá. Então faz assim, cada letra é uma coisa, mas vou falar rapidamente que é assim, o que aconteceu, o que eu entendi. Por isso que eu estou sentindo isso. Isso tem fundamento? Então, por exemplo, vou pegar minha sofrência, né? O que aconteceu? Me pediram para trabalhar com uma pessoa da qual é explícito um conflito, uma divergência de muito tempo, e foi uma iniciativa da pessoa, ela que ficou rançosa comigo, né? Tá, isso é o fato. O que eu pensei? Eu pensei, tão de sacanagem comigo me botar com essa pessoa. Eles querem me lascar. Estão querendo me derrubar. Percebe que o meu pensamento, só de ouvir e escrever, ele não é racional?
Você acha que alguém acordou e falou, vamos olhar aqui, entre 50 pessoas, o Elita e a Lucimar não se dão, vamos botar as duas juntas para ver se sai correndo. Percebe? Eu confronto o meu pensamento e aí eu consigo baixar aquela emoção e falar, isso é meu. E não é, eu não tenho que estar com raiva do outro, não foram eles que fizeram para me provocar. Eu é que tenho desconforto nessa situação. E aí, como disse a Simone, eu tenho uma escolha. Eu posso falar, obrigado, não quero. Ou então eu posso falar, quem sabe isso é uma oportunidade de eu reverter essa situação. É verdade. Caso eu não olhei assim, eu só caguei mesmo de falar que não ia. Mas agora eu tenho a oportunidade de transmutar, tá? Então, essa usar suas forças ajuda. de transcendência, usar suas forças de transcendência para ir e colocar de uma forma diferente. Então eu acho que isso é uma forma de você trabalhar a sua resiliência, né? Sim. Então tem uma das coisas que eu acho que é importante, ainda tentando responder a questão da Marlene, né? Tudo está dentro. Marlete, desculpa, tudo está dentro da gente. Tudo. Parece simplista essa frase, mas não é, gente. Tudo está dentro da gente. A questão é o quanto que eu quero. O quanto que eu tô afim de me colocar numa situação para eu resolver ou para eu aprender com aquele processo de mudança, de crise, de problema. Qual que é o aprendizado? E eu já adianto que eu sempre costumo dizer que se fosse fácil, virava leite com Nescau instantâneo. Você põe, mistura e toma e tá tudo bem. Só que na realidade não é assim. A gente olhar simplesmente... E se a vida não tiver desafios, e se você não aprender com esses desafios, não faz sentido você nem estar aqui. Não faz sentido. Então, tem aquele ponto também, né, da resiliência, que é a gente aprender a lidar com as emoções desagradáveis. Nós estávamos num mundo muito instantâneo, leite com Toddy, café solúvel, que o que acontece? A gente não quer nunca ter desconforto. Então, eu quero medicar ou eu quero tirar aquilo de mim, né? E eu não aprendo que a emoção desagradável, ela também é mestra. Exatamente, é mestra para te empurrar a aprender a ter uma musculatura emocional para suportar com resiliência as adversidades, porque elas vão acontecer. E se eu não treino isso, né? Se eu não treino, se eu sempre fujo disso, coloco a culpa no outro, vou lá beber, vou lá comer, vou lá dançar, vou para fora me entorpecer de alguma forma, eu não aprendo a ter conforto no desconforto. Então hoje, por exemplo, eu acordei meio de bode, né? Aí aconteceu isso, eu piorei. Mas aí eu falo, cara, é só um dia. É só um dia. Tem dia que é assim, tem dia que dá bode mesmo, amanhã fica melhor. Isso é resiliência, né? É verdade. E assim, Lu, é bem interessante isso, porque eu também, tem dia que... E tem coisas que às vezes não está no nosso controle, né? Tem coisas que a decisão está na mão do outro. E aí tipo pandemia, né? Quando que você vai sair da clausura aí? Não sei. Cara, que louco isso. Você vai ficar com essa tua família aí, com esses maridos, esses filhos, esses cachorros que você arrumou, que você quis até quando? Não é? Exato. Seu patrão vai te manter no emprego até quando? Ou você vai ficar desempregado até quando? Você não sabe. Mas o que eu tenho de controle, o que está na minha mão, o que eu posso fazer com isso, que é o tal da orientação para o desafio, orientação para o propósito. Isso, exatamente. Assim, que é uma das coisas, por exemplo, que me preocupa. Hoje, um colega do trabalho, ele vira e fala, você pode falar rapidinho? E até ele brincou, né? Ele falou assim, eu falei para minha esposa que nessa casa pode cair tudo, menos a internet. Ele tem 3 adolescentes. Ele falou, se acabar a internet, eu tô lascado, porque uma filha quer ver a amiga, não pode ver, aí chora, o outro não quer namorada e não sei o que e tal. E aí eu até falei pra ele, eu falei assim, nossa, imagina, para essa geração, olha só, vamos pensar mais, vamos sair um pouquinho da caixa, assim, do mundo corporativo. Mas pensa que para essa geração, eles estão vivendo um momento de crise. Eles nunca passaram por isso. É a geração do dólar de R$2, R$3. Que ir para Disney era tipo, vamos comprar passagens para o Rio de Janeiro, 55 minutos, entendeu, cara? Foi essa geração.
E eles nunca passaram por uma questão de crise, porque ter problemas de dinheiro ou algumas necessidades é uma coisa, agora é privação. Você não pode sair, você tem que abrir mão. Você, de uma forma, tem que fazer lição dentro de casa e tem que ouvir o seu pai e a sua mãe, entendeu? Então, e aí é aquela questão, né, que se eles antes não sabiam lidar com esse tipo de frustração, por isso que a gente está vendo um monte de que pai não tem paciência de ficar com filho, não sei o quê. A minha grande pergunta, Lu, em relação a isso, é o quanto que essas famílias realmente estavam conectadas, entendeu? Esse é o ponto. Não estavam, né, amor? Não. Porque a crise, ela só fez Exato. exacerbar o que já era. Então, se você tinha uma relação boa, ela ficou melhor. Se você tinha uma relação ruim, ela ficou pior, né? Ficou pior. Pode ser que tenha grupos que consertaram, mas é sempre a minoria, né? Sempre a minoria. Sim. A Beca está dizendo aqui que se a gente não puder entender e enxergar o positivo na dificuldade, tudo fica mais difícil, com certeza. E a Marlene está falando. Qual é a diferença de resiliência para resignação? E essa é pergunta de prova, hein? A resiliência que Peraí que eu vou no Google. Não, eu vou usar os conceitos de coach, né? Manda. Muito mais. A resiliência é você sair de um estado e voltar e ok. Seria, acho que, ressignificação. Não, ela está falando resignação. Resignação? Resignar. Eu vou colocar a forma como eu entendo, a forma como eu enxergo, como depois eu vou arriscar também, hein? Aí as coaches de plantão ajudam nós. As coaches dá uma olhada aí. Eu acho que é você colocar de uma forma, você olhar de uma forma diferente aquilo, a situação, o estado, uma tomada de decisão, alguma coisa do tipo que você tá lidando. É você saber que vai passar, como que a gente está falando muito, né? Eu estou vivendo essa situação, ela está acontecendo, o que eu vou aprender com isso, como é que eu vou olhar quando tudo isso daqui acabar. Então, eu vejo dessa forma, não estou falando como uma questão acadêmica, indo lá e vendo o porquê disso, muito mais. Eu vejo a partir de níveis de consciência, tá? Resignar, para mim, não é ressignificar. Resignar é quando você aceita uma missão que às vezes ela é dolorosa, tá? Sim, que também faz parte da resiliência. Mas na resiliência é aquela coisa assim, tá esperando o nevoeiro passar para o sol brilhar novamente. A resignação é aquela resiliência com amor. É um estado, para mim, quase de transcendência. Então você vê assim, ó, nós temos amigas, né, que tem eu fico pensando, amiga que tem um filho portador de uma necessidade especial, tem 20 anos de idade, não anda, não fala, usa fralda, né? Então a pessoa, a vida dela inteira é designada para aquela missão. Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa já encarna no planeta já com aquela missão. Ela já foi preparada para aquilo. Isso para mim é resignação. É você suportar com um propósito muito grande e uma alta espiritualidade, compaixão, não que você é maior, tá? Mas é porque você entende que aquilo faz parte da sua vida, né? Aquela coisa, aquela situação faz parte. Isso que eu entendi. Agora não sei se está certo, não. Quem quiser, manda ver aí. Manda aí. Pode mandar ver que não tem problema, não. E aí, Lu, pegando um pouquinho do que você está comentando, e aí foi muito legal que você comentou essa questão de assim, não é melhor do que ninguém. É que a gente que não vive a situação, a gente tem um monte de sentimento, né? A gente fica super solidária, aquela pessoa, essa coisa toda. Mas aí, pegando um pouquinho do que você comentou, é engraçado que, assim, engraçado modo de dizer, obviamente, mas assim, para aquela pessoa aquilo fica tão natural, né? Você porque fala, são os compromissos, né? São os compromissos espirituais. Por isso que não dá para abrir mão da espiritualidade, não é de religião. É da nossa conexão com algo maior. Que nós não sabemos avaliar porque nós não vivemos aquela situação. Eu, por exemplo, quando eu vou fazer o trabalho na rua, que eu vou lá atender a população em estado de rua,
eles têm uma solidariedade, eles têm uma resiliência, eles têm uma conformidade que para nós, porque nós vivemos uma outra vida, é humanamente impossível. Eu acho que Deus tem pena, que se eu me botasse para ser uma pessoa de rua, eu não durava 3 dias. Mas aquilo ali, não que eu estou dizendo, tá, gente, que a pessoa que está com sofrimento ela é maior, melhor, pior, Não, mais não é evoluída. isso, né? Não estou atribuindo juízo de valor, eu estou falando para aquela pessoa, aquela situação, ela se torna parte da vida dela. Sim, E a gente olha com outra lente, porque a nossa realidade ela é diferente. Então, exatamente. essa coisa da resiliência, ela tem a ver com isso. É o que eu faço de melhor com esse limão que me deram, né? E às vezes eu nem acho que é limão. Às vezes eu nem acho que é limão. Você me dá, eu penso que é limão, e o outro fala, nossa, que uva boa, né? É bem por aí mesmo, mas eu acho que você colocou muito bem, assim, ou quando essa questão de você olhar para uma situação e saber que você tem que passar por ela também, né? Tá. E você Então, saber que... Welita, deixa eu te falar que você não acredita que já falta 15 minutos. Ai, que pena. Nosso papo Gente, voa, né? é uma Eu quero benção. saber se tem pergunta aí, e eu queria assim, como a gente desenvolve resiliência? Você tem dica? Falamos do autoconhecimento. O que mais? Cara, então, como é que desenvolve? Primeiro você tem que sair do estado de vítima. Eu acho que esse é o primeiro. Taca do dedo no coração, gente, porque essa mulher foi profunda agora, amiga. Quem fica chorando no furor de cocô não evolui. Quem fica enganchado na sofrência lá atrás, porque a mãe rejeitou, porque a avó deu um coquinho na sua cabeça, porque você nunca teve tênis All-Star, porque seu pai era feio. Cara, quem vive agarrado no passado não evolui na resiliência. O que foi que chegou aqui, tá tendo os dentinhos para mastigar? Tá tendo autonomia na sua vida? Vamos que vamos, o que foi a gente perdoa. Precisa trabalhar a gratidão, não no sentido de querer de volta. Devolve a oferenda. Faz aquilo. Eu vou falar uma coisa. Eu tenho hoje, né, meu pai, a gente sempre teve, quando eu era adolescente, uma relação de muito conflito. Porque meu pai, ele é uma pessoa difícil e eu descobri que eu sou igual a ele. Olha que interessante. Uhul, né? E eu descobri que no meu processo de autoconhecimento, né? Então, muitas coisas que eu fazia, eu descobri, gente, muitas coisas assim. No último curso que eu fiz, eu descobri algumas coisas que estavam relacionadas. Né? Ai, meu Deus, foi sensacional, gente, foi sensacional. E assim, que eu descobri coisas que eu trazia para minha vida que estava relacionada com o meu pai. Então, e se eu fosse me colocar numa situação de vítima, de tudo, até da minha origem, eu não teria feito nada, profissionalmente falando, principalmente. Eu não seria o que eu sou hoje. Né? Eu fui criada por uma dona de casa e um motorista de ônibus, com 4 filhos, sustentando uma casa sozinha, escola pública, tudo que hoje a gente tinha vê. Todo motivo para deitar lá e ficar sofrendo, né? Tinha, todo, né? Então, principalmente quando eu dava aula na graduação, eu dei aula para a faculdade de massa e eu sempre usava a minha história para eles, né? Que chegava na hora do intervalo, não tinha grana para comer. E aí eu lembro que assim, eu ia para as aulas de cálculo e eu falava assim, gente, eu não consigo entender. Só que hoje eu sei que quando você está com fome, você não consegue entender. Que depois eu fui dar aula dessa mesma disciplina e eu falei, por que agora eu entendo e antes eu não entendia? Você está entendendo? Então, assim, eu passei por eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Tem vários outros, mas esse é um exemplo vivo que eu vivi, que já tá lindo, maravilhoso. Eu falo para meus alunos, vocês não sabem, eu já fui pobre, eu sei o que é ser pobre. É que eu esqueci, eu faço questão de esquecer. Glória a Deus. Mas entendeu? o que é ter fome, o que é ter que andar a pé pra caramba, porque ou você come ou você pega o ônibus, né? Exatamente. Estudar sem o livro, ficar pegando o livro do coleguinha, pedindo, né? No teu lápis. Não tinha celular para tirar foto da lição, né? Tinha que ir lá na Xerox, aí você tinha que escolher tirar Xerox ou comer.
Não é? Então, assim, isso é um processo de resiliência, e da outra palavra que a colega falou, não é ressignificação, Resignação. de resignação também, porque você tem que fazer escolha. Mas no meu caso, principalmente na época da faculdade, eu sabia que eu tinha um propósito. Aí entra, eu tinha um propósito, eu tinha um desafio. E eu sabia que para eu poder dar o meu, que nem na física quântica, né, o meu salto quântico aí, o que eu queria para minha vida, eu tinha que passar por aquilo, porque não ia vir pronto. Ah, mas aí eu escolhi. Então, aí que eu te falo, porque a resignação ela pode te humilhar no sentido de você se acomodar e aí você ficar imerso naquela, como diz a Nanda Pérez, naquele ofurô de titica, né? E se acostume, fica bem ali. Ou ela pode fazer você entender que há uma causa maior, da qual eu estou a serviço, né? Então eu estou a serviço. Daí o sentido de propósito. Então é autoconhecimento, a importância de desenvolver o aprendizado que a Berna falou, que é o otimismo, a esperança, a fé na vida, né? Sim, a gratidão pelo que foi, porque trouxe você até aqui, não é isso? Exato. E aí, esse senso de propósito é assim, ó, você já tá aqui, você só tem duas escolhas, cara, ou você anda, ou você vai ser atropelada. Exatamente. E aí eu falei, cara, eu nasci para brilhar. Eu sempre falo, eu nasci para ser. Eu falava pro meu pai, com 7 anos de idade, eu falava para ele assim: você vai ver, eu vou ser alguém na vida. E aí uma criança com 7 anos falar isso, eu não tinha noção do que era ser alguém na vida. E aí eu costumo dizer que da onde eu vim para hoje onde eu estou, eu já me considero uma vice-presidente de uma empresa. Porque se eu for ver a minha história, muita gente não vai conseguir chegar, e não é porque é incapaz, não. Já podia ter dado game over faz tempo, né? Faz tempo. E aí, muito pelo contrário. Então, por exemplo, quando eu pego o processo de mentoria, que a pessoa vem com esse tipo de discurso para mim, eu já dou no fígado. Eu falo, ó, a gente para aqui, porque eu demito o coach preguiçoso. Eu falo, não quero não. Não, porque depois a culpa é minha. Não vem não. Peraí. E tem aquilo também, né, Marlete, com quem você anda, né, que é bíblico. Diga-me isso com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você tem que estar na tribo que tem a ver com o teu propósito, porque a pior coisa que tem é se juntar com uma galera que é chupim, né? Não no sentido da falta de consciência, de ajuda, não é isso. Mas, meu, se eu quero brilhar, se eu quero estudar, se eu quero crescer, se eu quero deixar um legado, eu vou ficar encostada ali com a galera que só senta lá na Marília Mendonça, com todo respeito, para ouvir sofrência, beber até cair e bater, sabe? Então você tem que fazer escolha. Enquanto a galera tá vendo Marília Mendonça, eu tô estudando conteúdo para fazer live. Aí as pessoas falam assim, ah, mas tem live demais. Tem a live dos outros, a minha só tem as que eu faço. É a minha, dá licença? Só tem 5 pessoas. Meu, se um se oportunizar com o que a gente está falando, eu já cumpri meu propósito, não é isso? É verdade, não, mas... 24 horas, depois sobe lá pro nosso canal do YouTube. Exato! Se eu não perder. É isso, exatamente, entendeu? Então, assim, e hoje é o que eu falo, né? Hoje também o canal tem pouquinha gente e tal, mas de repente dá um boom e aquilo dali vai servir para um monte de gente, então não interessa. É assim, se a gente também é bíblico, né? Primeiro a gente cuida do nosso tempo, que é o que a gente está cuidando, para poder ajudar outras pessoas e fazer com que as pessoas consigam crescer também. Porque às vezes, Lu, tem coisas que pra gente e aí eu vou falar comigo também, né? Isso pra mim às vezes fica assim, como a gente acaba estudando muito, e graças a Deus tem acesso a um monte de informação, e Amém. Quando fala, de repente às vezes eu tô em algum lugar mais simples, nas grandes periferias, aí eu começo a conversar com uma pessoa e a pessoa, nossa, que legal, eu não fazia ideia. Aí eu falo, mas eu achei que era óbvio. Então não é óbvio. Não é. Não é. Eu agora desenvolvi essa palestra de saúde emocional para as empresas e eu achava, não vou falar, não sou psicóloga clínica. Um pouquinho assim que eu sei, as pessoas retornam com tanta gratidão, elas falam, Lu, eu não sabia. Teu pensamento forma tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, ó, escreve aí. Teu pensamento define teu destino. Ai, que lindo, né? Adorei. Se você pensar que é ruim, ruim será. O mesmo trabalho cerebral, bioquímico, elétrico, energético que você tem para pensar na merda, você tem para pensar no sonho.
sabe? É isso aí, Então, é isso aí. eu super recomendo aqui, ó, o livro do Simon Sinek. Ah, eu tô com esse Comece pelo livro. porquê. Maravilhoso. É? Maravilhoso. Só tapa na cara falando desse marketing de conteúdo, de escassez, de fidelidade, de toma lá da cá. Pra eu ter gente no meu Instagram, eu tenho que pagar. Meu, vai morrer minguado. Você acha que não é que eu tenho preconceito, mas por que eu tenho que trazer gente pagando se eu não tô, sabe? Eu acho que as pessoas têm que vir se elas se sentem gostando daquilo que elas fazem, né? E um outro, migas, eu tenho que compartilhar, amanhã eu vou fazer o post. Um documentário que eu vi no Vimeo chamado Amanhã. A construção de um mundo melhor, chamado Amanhã. São 10 lugares no mundo que uma equipe francesa foi procurar de novas alternativas de viver no planeta de uma maneira sustentável, belíssima. Na educação, democracia, energia, economia e agricultura. Alternativa. Nossa, olha, tem uma cidade que com 300 metros quadrados de terra, eles produzem 14 toneladas de alimento. E aí vai falar que vai faltar comida nesse planeta com essa biodiversidade. Então, né? Desigualdade social, amado, só tem desigualdade social porque tem ganância. Porque as pessoas que são muito ricas, elas não querem abrir mão do pouco. Eu falo, para que tu precisa de 16 sapatos se o outro tá descalço? Ah, e aí é nível de consciência, né, Lu? Não, mas você puxa karma, né? Mas será que eles têm essa consciência? Porque às vezes tá no materialismo, então aí é diferente. Aí a gente vai entrar no outro, né? Então a resiliência, ela tem a ver também de você entender, gente, que nós vivemos... É para você dar a palavra final, mas agora eu agarrei aqui nessa palavra. Pode falar, tem problema não. A palavra final que eu quero deixar para você, amor, é que não existe outro e você. Você e o outro são interdependentes, somos parte de um ecossistema. Dentro dessa bolinha azul não tem outro lugar. A água e o ar é de igual. Então, assim, você só evolui se o teu irmão mais simples evoluir também. Porque o que acontece? As pessoas vão ganhando estágios de consciência que é impossível ser feliz, deitar lá na sua cama. Eu fico olhando gente botando no Instagram, comendo carne nobre dentro de uma piscina. Você merece, você comprou, não é roubado. Mas você não tem vergonha de colocar isso, sabendo que tem gente ali do lado que tá revirando lixo. Então, para mim, isso me dói, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ter consciência do quão privilegiado nós somos. Mas é verdade. E aí, Pronto, falei. E aí, talvez o que a gente deixa de mensagem nessa questão da resiliência, para mim, o autoconhecimento é a grande mensagem. Quando eu sei quem eu sou, quando eu olho para dentro de mim. Às vezes é ser um pouco egoísta, se necessário, sim, faz parte. Alguns momentos a gente tem que voltar para dentro, tem que se dar o direito de se amar, de se auto-perdoar, de admitir as nossas vulnerabilidades, mas não falar, nossa, eu sou isso, pronto, acabou. Eu nasci assim, Gabriela. Não. É o que eu posso ser melhor, eu enquanto ser humano. Se tiver que excluir pessoas da vida é natural, faz parte do fluxo de crescimento e por aí vai. E aí daí para frente você tem um processo de adaptabilidade, você procurar estar se adaptando. Estamos passando por esse momento agora. Algumas pessoas talvez não vão conseguir, vão ver de uma forma negativa tudo que a gente está vivendo e algumas pessoas não. Outras pessoas vão falar, eu precisava disso. Mas eu acho que o planeta está nos fazendo um chamado, nos fazendo um convite, passando na cara, para que você possa repensar a sua vida. O sentido de estar nessa vida, o sentido de viver a vida que você tem, de ter o que você tem e de fazer o que você faz. É para a gente subir o nível. Não é para a gente ficar apegadinho na sua casinha, no seu carrinho, no seu chinelinho, na sua roupinha. Claro que dói. Claro que dói, você lutou para conquistar, é seu direito, mas é a hora da gente abrir um pouco mão do eu para o nós, né? De construir. Hoje eu fui a pé ali no correio, levar meus livrozinhos, que é bem pertinho da minha casa, tinham 2 garis. E eu fiz questão de levar, porque eu levo comigo uma garrafinha com um pouquinho de suco que eu tenho, entreguei uma garrafinha de suco e falei, olha, muito obrigado por você estar na rua trabalhando por mim. E um ficou bem emocionado, bem feliz, o outro deu uma ok.
Tá Mas tudo bem. pegou meu suquinho de laranja, sabe? Pegou meu suquinho, o suquinho ele quis. Meu obrigado ele não quis, não. Mas tá tudo bem. Por quê? Porque é de verdade, é de coração. Nós somos privilegiados de estar em casa e ter alguém que está lá se expondo para tirar teu lixo, para te socorrer, para trazer a sua pizza que você pede para vir consertar sua Netflix se você precisar. Então, gente, não é favor. Não é favor. Não. É um pouco de E você, Lu? retribuição. Você só está falando isso porque você vem num processo de autoconhecimento. Se você não tivesse... Vai derrubar, senão a gente volta. Que pena. Se você não tivesse todo esse processo, você não seria o que você é hoje. Gente, adorei a live. Eu também. Muito obrigada salva, por todos vocês. Salva e salva. Amo você. Galera, também, amor. vai lá no canal Fica do com YouTube. Deus. Beijo. Tchau, Marcinha. Tchau.